Boa noite a todos. Eu vim aqui para tentar transmitir para vocês uma experiência de alguém que viveu fora do Brasil uma época que era um pouco mais difícil viajar. A gente tinha menos recursos, menos cultura para fazer esses intercâmbios. E eu queria dizer para vocês, talvez começando pelo fim da minha história, que eu me tornei uma pessoa melhor tendo vivido uma época nos Estados Unidos. Eu cresci como ser humano, eu passei a ver um mundo diferente. O que a gente viu nessa conversa anterior é que vocês vão para lá inseridos num processo de pesquisa, com pessoas de alta qualificação científica e, portanto, vai existir uma exigência para que vocês façam pesquisa de alto nível, que publiquem, que compreendam o processo da produção de conhecimento humano, de aplicação desses conhecimentos na sociedade. Os americanos são campeões nisso. Mas eu confesso que eu morei em Boston e trabalhei na Harvard por 2 anos. Passados 5 ou 10 anos da minha volta, eu passei a compreender o real sentido dessa viagem. Muito mais do que aumentar o meu cabedal de conhecimentos, o meu arcabouço de conhecimentos, como eu disse, essa passagem por Boston me transformou como ser humano. Naquela época, obviamente, o mundo era mais separado. Agora não existe mais. Com 2 digitadas, nós viajamos para qualquer lugar do mundo. Com 3 digitadas, conseguimos acesso a qualquer tipo de informação. Eu vivia no outro mundo. Quando eu escrevia um artigo, eu vinha na biblioteca e ficava uma tarde inteira no Index Médicos, olhando aquela série interminável de trabalhos, um monte de livros em cima da mesa. A gente ficava 5, 6, 7 horas levantando a bibliografia. Agora no PubMed, em alguns décimos de segundo, vocês têm tudo que vocês querem, filtrado, etc. etc. De qualquer jeito, como eu estava dizendo, ir para o exterior, ao contrário do que muita gente acha ainda, por estranho que pareça, ela é muito mais do que ir fazer um passeio, aproveitar a vida. Porque muita gente que está aqui no Brasil não viaja, fala, pô, aquele cara está lá em Nova York, deve estar passeando no Central Park, estão lá em Boston, passeando lá na Harvard University, em Brooklyn, em Cambridge, perdão. Enfim, a ideia que as pessoas têm é que quem viaja vai talvez flanar um pouquinho, aproveitar a vida, viajar nos fins de semana. E tudo isso é real, é verdadeiro. Vocês têm que entender que vão ter todos esses momentos, mas o real sentido da viagem que a gente faz, uma viagem dessas de intercâmbio, é passar a compreender o mundo melhor. A gente vai para um lugar onde a cultura é altamente desenvolvida, onde as pessoas são altamente elaboradas, entendeu? A gente passa a entender melhor como é que se estabelecem as relações humanas no mundo desenvolvido. Os Estados Unidos está muito à frente da gente, então vocês indo para lá, vocês vão ver o que vai ser o Brasil talvez daqui 15, 20 anos, entendeu? Vocês vão se antecipar nesse processo. Vocês vão enfrentar barreiras terríveis, dificuldade para sobreviver, dificuldade para se impor num meio que é hostil, por mais amistoso e doce, sorridente que a gente seja, nós somos gringos lá, entendeu? No começo tem aquele embate, vocês vão ter que sobreviver em condições adversas, com pouco dinheiro, tendo que se virar para alugar um quarto barato, com comida, etc. E tudo isso enriquece a gente, esses embates enriquecem a gente. Vocês vão ver como se processam as relações humanas num sentido mais profundo, entendeu? Longe da comodidade do viés que tem aqui no nosso meio. Vocês vão aprender a reconhecer as grandiosidades e as riquezas do Brasil. Nós somos um país bom. Essa confusão que nós tivemos nos 2 últimos anos foi por causa de pessoas mal postas, mal colocadas, mal resolvidas, entende? O Brasil ele é muito rico no sentido mais profundo da palavra, não rico em dinheiro só, isso nós não somos. Mas os valores brasileiros são importantes, a cultura brasileira, ela tem uma tradição, uma história que é rica, entendeu? O Brasil tem pessoas fantásticas aqui dentro,
Nós devíamos ser um país melhor, infelizmente as pessoas não deixam. Os grupos que se instalam no poder tentam se perenizar e tirar aquilo em proveito próprio, né? Todos os grupos, todos, de qualquer ideologia, de qualquer área, de qualquer linha do pensamento, seja de direita, de centro, de esquerda, todos têm a mesma postura, né? E o povo brasileiro sofre com isso, porque fica sempre uma desigualdade que não cede. De fora vocês começam a enxergar melhor isso. Os Estados Unidos está cheio de defeitos, os caras são horríveis em algumas coisas, mas eles têm muitas virtudes. E uma delas é lá dentro praticar a democracia. Fora eles não são muito democratas, não. Mas lá dentro eles são altamente democratas. É interessante, a justiça funciona lá, entendeu? A gente se sente protegido pelo meio, entende? Quando vocês necessitam desses apoios. E vocês começam a ver o Brasil realmente um Brasil que tem futuro, um Brasil... se vocês pensarem um pouquinho, todo mundo fala, não, o Brasil está afundando, o Brasil vai acabar no ano que vem. Conversa. Nós temos grandes cabeças aqui dentro, em todas as áreas. Na nossa área, grandes personalidades em economia, em administração. Nós temos setores muito fortes. Nossa agropecuária é fantástica. As nossas indústrias são incríveis. Aqui no Brasil a gente faz avião, pessoal. Ganha dos estrangeiros. Nós temos empresários realmente que têm mais sentido, um sentido social, são grandes empresários que constroem grandes empresas, entendeu? Que têm um valor enorme para o progresso do país, entende? Nós temos em todas as áreas grandes personagens que vão para fora e abafam lá fora. Infelizmente esse grupo está todo cerceado e contido porque as pessoas que têm o poder manobram as massas e todo mundo fica coado. Vocês vão sentir tudo isso claramente, independente de um perfil ideológico. Eu estou comentando como funciona a natureza humana, os grupos dentro de uma sociedade. Então, eu queria que vocês vissem uma viagem dessa com outro sentido. Eu vi que aqui se conversou muito de pesquisa, de aprender, de falar, de publicar, de criar o conhecimento. Isso é importante, isso vocês têm que usar como instrumento para fazer a viagem. Essa é a desculpa para viajar, esse é a motivação para vocês chegarem lá e serem bem recebidos, entendeu? Mas a experiência humana que vocês vão viver é incomparável, não tem preço, não tem preço. Vocês vão voltar grandiosos, vocês vão voltar com a cabeça diferente, vão voltar enriquecidos do seu ponto de vista pessoal, filosófico, cultural, vão ver o mundo que rodeia vocês de outra forma. Então, vocês têm que ir. Eu acho que passar um ano fora pode, a princípio, parecer, para alguns, um tempo que talvez vá se perder, mas não. Na volta, vocês vão voltar tão mais competentes como seres humanos, tão mais valorosos, cheios de sentimentos realmente importantes, que esse ano é um ano de uma evolução tremenda. Vocês, quando virarem médicos, vão ser superiores a isso. Existe uma pergunta que o pessoal me faz com frequência: é melhor viajar agora como estudante ou viajar para fazer residência ou viajar depois da residência? Eu queria dizer para vocês que viajar agora talvez seja a experiência mais rica de todas. Porque ela embute realmente essa parte humana que é muito forte. Vocês vão fazer uma pesquisa, tem aquele trabalho, vão aprender uma técnica. Isso não vai mudar muito a vida de vocês. Vocês aprenderem a fazer uma série de exames e de testes e procedimentos para estudar genoma em algum tumor, em alguma doença. Isso acrescenta pouco do ponto de vista de conhecimento científico, mas vocês vão ver como é que funciona todo o processo de construção da ciência, do conhecimento, aquele transporte do que se produz cientificamente para a sociedade, esse processo de inovação, de transformar a sociedade com que nós criamos. Isso vocês vão ver fortemente. A pesquisa em si é a desculpa para a gente ir para lá, entendeu? E vocês têm que fazer isso, porque é a única forma de vocês serem bem recebidos lá. Mas entendam que todo o resto é que vai valer. Entendam que é uma oportunidade ímpar para falar a língua. Ele comentou rapidamente a importância do inglês, ou mostrou que realmente é importante, mas não dá mais para viver numa sociedade qualquer, desenvolvida ou pouco desenvolvida, sem falar profundamente o inglês. Vocês vão se frustrar depois e vão ficar atrasados no tempo, comparado com os amigos de vocês que falam inglês.
porque falar inglês agora virou uma necessidade absolutamente essencial para vocês crescerem como seres humanos. Vocês irem para fora, fazerem uma troca de relações, de conhecimentos, de vocês se postarem lá fora como pessoas de valor. Sem inglês vocês vão ficar parados no tempo, pessoal. Em inglês precisa ser inglês bom, esse inglesinho que a gente aprende aqui na cultura inglesa ou qualquer desses lugares, tudo bem, permite vocês sobreviverem no Brasil, mas fora não dá para nada. Eu quando cheguei nos Estados Unidos, nos 3 primeiros meses eu não conseguia falar direito inglês. Eu fui numa reunião científica e falaram uma bobagem tão grande. Eu já tinha feito residência, eu já era assistente aqui quando eu fui. Eu fui 2 anos depois da residência. Falaram uma bobagem tão grande. E eu fui falar. Eu quis dar a minha explicação, educadamente, que não era bem aquilo e tal. Eu falei, engasguei. Aí o chefe, o professor titular, a quem eu apreciava muito, virou e falou assim: Miguel, você está... Desculpa, não é bem assim. A biópsia, quando a gente faz, é para saber se tem câncer ou não. Eu fiquei, nossa, meu Deus, o cara me dizia uma coisa tão elementar, né? Eles não entenderam nada do que eu falei. O cara dizia que precisa fazer uma biópsia para fazer diagnóstico. Mas eu não entendo que bobagem que eles acharam que eu falei lá, né? Miguel, a gente faz a biópsia para o diagnóstico. Eu falei, passei depois 6 meses sem abrir o bico nessa reunião. Eu não consegui, tão traumatizado que eu fiquei. Tocava o telefone em cara nos 2 primeiros meses, eu corri, minha mulher corria para longe do telefone, não para perto. Porque a gente atender telefone era difícil, porque os caras começam a falar rápido, muito mais difícil que falar de forma presencial. A gente fugia. E isso, depois com o tempo, obviamente vocês vão... Eu sabia inglês, eu achava que eu estava ótimo em inglês. Eu estou comentando, não é que eu fui lá sem saber inglês, mas na hora eu falava bem inglês aqui no Brasil, tinha feito União Cultural, 4 anos, falava bem. Então, são todos momentos de adversidade, mas que depois se transformam num processo positivo. E como eu disse, falar inglês virou atualmente uma questão básica para ter sucesso na vida. Entendam isso. Vocês vão nos congressos lá fora, compreendem tudo, vocês vão se expor e vão apresentar coisas lá fora, precisam falar bem inglês, né? Vocês vão estabelecer relações e conseguir privilégios, descobrir as coisas novas só com inglês, né? As pessoas que falam inglês trazem coisas novas para o Brasil, aqueles que não falam não saem do lugar. Então, o estágio tem esse sentido agora como estudante. Existe uma diferença entre fazer e agora e como... quem pensar em fazer residência nos Estados Unidos tem que estar querendo morar lá. Quer dizer, quem quiser viver no Brasil não adianta é ruim fazer residência fora. Vocês perdem todas as raízes. Um outro detalhe é que a nossa residência aqui é muito boa. A residência no Hospital das Clínicas ela é incomparável. Eu conheço residência assim, conheço residência de pelo menos profundamente de 8 ou 10 lugares do mundo, da Europa. A nossa é incomparável. Comparável, em tudo, todas as áreas. Então, tem que fazer residência aqui, quem quer morar no Brasil, viver no Brasil. Então, quando me pergunto, é melhor ir para os Estados Unidos agora, para vocês crescerem como seres humanos. E depois, quem não for agora ou for agora, para ir depois. Residência, quem quiser morar nos Estados Unidos vai fazer residência lá. Faz o exame para ser aprovado, vai para a residência, aí vocês vão criar raízes lá e poderão ficar morando lá se quiserem, entendeu? E aí vocês vão ter contatos e conhecer as pessoas e podem se firmar lá. E para quem começa a medicina, os Estados Unidos é uma maravilha. Vocês conseguem posições boas, consistentes, ganham bem, vivem bem, compram sua casinha logo, ao contrário do Brasil, que no começo é muito difícil. Mas a minha experiência também de conviver com pessoas que foram morar lá é que todos querem voltar no fundo. Mas depois de 10 anos ninguém mais consegue voltar. O sujeito não tem mais raízes. Se ele voltar, ele vai ter que pegar um emprego vagabundo, ninguém vai ajudá-lo, porque não adianta ele dizer que é bom. Aqui no Brasil, quando se diz que é bom, o pessoal começa a te coloca como um competidor e começa a querer te ferrar, entendeu? Isso vale a todo momento aqui no Brasil. Então, a residência é para quem quer morar lá, se quiser fazer lá. Quem quiser trabalhar no Brasil, faz a residência aqui e depois vai fazer um fellowship de 2 anos lá. Essa etapa de residência e pós-residência, ela é muito boa para nos aperfeiçoar como médicos.
E quem nunca foi também se aperfeiçoa como ser humano. Agora, se vocês quiserem crescer como pessoa, e muito menos cientificamente, que eu acho que é o momento que vocês estão, essa viagem é muito boa. E eu recomendo profundamente. Essas talvez sejam as mensagens mais fortes que eu queria dar para vocês, e deixar muito claro que essa ideia de ciência e pesquisa na fase que vocês estão, ela é muito pouco abrangente e produtiva, entendeu? Então, a ideia é fazer uma pesquisa bem feita, publicar um trabalho, melhorar o currículo de vocês, mas entendo que isso é um instrumento para vocês irem para lá e crescerem como seres humanos. Essa é a mensagem, talvez, mais forte que eu queria deixar com vocês. As relações que a gente estabelece lá são realmente interessantes, principalmente para quem depois quiser voltar. Essa é uma das vantagens, realmente, de vocês terem um núcleo onde vocês passaram por lá. Agora já passou muito tempo que eu estive lá, mas até há uns 10 anos atrás eu ia para Harvard, e todos os meus amigos, agora todos os professores, os que ficaram lá, titulares, quer dizer, eu ia lá e me sentia em casa, e era recebido como um irmão, né, por todos eles. E por muitos anos trouxe todos para o Brasil, então eu consegui estabelecer relações internacionais muito fortes, criadas nessa época que eu passei como residente lá. Isso é uma coisa que também vai ser perene para vocês. Vocês vão conhecer pessoas de outros países, vão expandir muito a cultura de vocês, vocês vão conseguir trabalhar de forma racional, entendeu? Os fins de semana são fins de semana mesmo, vocês vão poder viajar, se enriquecer mesmo. Então, eu estou às horas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e discutir alguma coisinha de problemas e dúvidas que vocês têm. Atualmente está meio difícil conseguir fundos para lá. Está difícil e não está, né? Porque existe o Ciência Sem Fronteiras, mas é uma coisa meio instável, né? E que a qualquer momento eles param de pagar e reassumem a coisa, um negócio meio atrapalhado. Mas, enfim, quando o indivíduo tem uma boa acolhida lá, uma boa promessa de ser bem recebido, fica fácil receber apoios aqui no Brasil, para vocês viajarem. E até esses momentos difíceis que vocês vão passar lá economicamente também tem seu lado positivo, entendeu? A gente aprender aqui no Brasil, o pessoal vai para o Amazonas para aprender a sobrevivência, a gente vai para os Estados Unidos quando é estudante. A gente sempre sobrevive, sempre tem um jeitinho de sobreviver. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Assim, do seu ponto de vista, o que você acha que influencia na carreira de uma pessoa até a experiência de um fellow? Depois, assim, na sua frente? O que influencia? Um fellow. Aonde? A experiência de um fellow nos Estados Unidos. Quando volta para cá? Assim, mais para frente, a experiência de um fellow depois de formado. Eu acho que fazer a residência, fazer um fellow, diferencia ele. O fellow tem que ser, quando a gente vai fazer um fellow, a gente tem que ter duas perspectivas importantes. A primeira é ir atuar numa área que ninguém atua no Brasil, entendeu? É um erro grosseiro. Eu tive fellows que foram para lá, que eu mesmo mandei, que depois eu aprendi. Teve um grande urologista aqui em São Paulo que foi para Harvard, foi para Harvard, e foi trabalhar com um sujeito que era um chinês que fazia pesquisas sobre o gene PTEN, né? E ele ficou um ano lá, ele era urologista, super tarimbado, já foi com uma certa idade e tal. Ele teve que começar a estudar genética, foi uma tragédia. E o chinês parece que era bem durão com ele, tratava ele na lata. E ele ficou sofrido lá, muito sofrido. Ele voltou para o Brasil, escreveu uma tese super qualificada, publicou nos Estados Unidos. Eu acho que hoje ele nem sabe mais o que é o GNPT, não sabe mais o que é. Ou seja, você tem que escolher uma área onde tem pouca gente atuando no Brasil. Isso, ou se for uma área que tem muita gente atendendo, vocês têm que, ou trabalhando, ou atuando, né? Vocês têm que tentar enxergar um pouco na frente. Esse é o primeiro requisito, que vale para o Brasil também, porque aí quando vocês voltam, vocês podem criar essa área, desenvolver. Então tem que com essa ideia de ter um projeto vinculado com a área que vocês trabalham, com algum sentido prático, e principalmente tentando antever um pouquinho o que vai acontecer no futuro e trabalhar nessa área, né? É um erro em fazer coisas que todo mundo faz, é um erro em um projeto como fellow super especializado, que
quando você voltar, morre por falta de estímulo, de oportunidade, até vontade de você trabalhar naquilo. Professor, aqui o programa normalmente são 10 pessoas, né? Então os alunos estão aqui para prestar, são 10 normalmente ficam. Tem muitas oportunidades para programas como Ciência Sem Fronteiras e tal, e as oportunidades são desde universidades top de linha, mas grande parte das oportunidades são universidades medianas em relação inclusive à USP, e mais espalhadas pelo mundo todo, Europa e tal. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. O Ciência Sem Fronteiras responde a muita oportunidade, mas o que você vê como as oportunidades é estar lá e estar numa boa universidade, estar lá em qualquer lugar, ou qual é a visão sua sobre Ciência Sem Fronteiras no geral? Eu acho que você ir lá e ficar na Harvard te dá uma moldura muito bonita, entendeu? Mas isso não quer dizer que você vai voltar diferente, não. Como disse, a experiência humana ela é rica em qualquer lugar. Eu acho que o local em si não é tão importante. Eu acho que existem universidades menos conceituadas que te proporcionam uma aquisição de conhecimentos muito rico numa área específica, entendeu? E atualmente está mudando até. Eu quero até dizer para vocês que quem gosta de clínica, quem gosta de cirurgia especificamente, aproveita mais na Europa atualmente. Porque nos Estados Unidos o pessoal que faz cirurgia, como fellow, não estou falando de fellow, não, vocês não estão ainda na fase de decidir, tomar essa decisão, mas quem faz residência de cirurgia, que vai como cirurgião para os Estados Unidos, fica fazendo pesquisa básica lá. Porque eles não dão nenhuma chance de você atuar em clínica. Eles precisam de pesquisadores, não tem ninguém mais que quer fazer pesquisa nos Estados Unidos, porque eles ganham mal. Então os médicos que se formam começam a querer fazer clínica, ganham bem, vivem bem, e os que vão para o laboratório vivem mal. Não é que vivem mal, mas vivem apertado. Não, tem que se destacar muito para ter um salário bom. Na Europa, os médicos que vão fazer fellow operam, entram em campo, participam de reuniões ricas, entendeu? Então, para a clínica, a Europa está se tornando muito atraente, mais que os Estados Unidos. Para a pesquisa, os Estados Unidos é muito atraente. Agora, quem trabalha na área de clínica médica mesmo, na área não cirúrgica, vamos chamar assim, trabalha em pediatria, trabalha em doenças infecciosas, aí os Estados Unidos ainda é atraente, porque nesses locais não tem muita competição. Você pode acompanhar a parte clínica, mesmo que você não faça parte do corpo clínico, entendeu? Para cirurgia você precisa botar a mão na massa. A Europa está ficando melhor que os Estados Unidos. O pessoal que vai para a Europa opera muito, entra em cirurgia, ficam responsáveis. Os brasileiros têm uma característica, pessoal. Quando o indivíduo vai viajar e me pergunta o que ele tem que fazer quando chegar lá, eu só digo o seguinte: nos 3 primeiros meses, vocês vão fazer 3 coisas: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Vocês têm que ser os primeiros a chegar no hospital e o último a sair. Tem que esquecer família e tem que mostrar que vocês são extraordinários pelo trabalho que vocês fazem, entendeu? O mundo inteiro tem caras incríveis intelectualmente. Então não adianta o brasileiro chegar lá e querer mostrar que ele sabe, não adianta. Eles se impressionam com o cara que trabalha muito, entendeu? Se impressionam. E existe um processo que é claro nesse negócio de relações humanas, que é a primeira impressão. Ele tem um valor muito grande, a primeira impressão. Isso vale desde o momento que vocês conhecem um doente no consultório, que vocês estendem a mão e falam para ele: como é que é? O Palmeiras ganhou ontem, você é palmeirense, está feliz? Uma estupidez se o cara está com câncer, né? Começar a perguntar de futebol. É muito mais eficiente vocês perguntarem para o cara, falarem para ele: olha, lamento que você esteja com câncer, já vi seus exames, vou lutar com você para a gente sair dessa situação, entendeu? Então, a primeira postura ela é muito importante. A hora que vocês falam isso para o doente, ele começa a chorar, ele não quer mais desgrudar de você, entendeu? Você começar a falar de futebol, perguntar do que ele gosta, do que não sei o que, entende? Não funciona. E no estágio, isso é a mesma coisa. Se vocês, no primeiro mês, trabalharem iguais uns doidos, assim, quem for com família, esquece um pouco a família. Eu, quando fui com a minha mulher e meu filhinho, o Tomás tinha 1 ano de idade. E eu fiquei 3 meses sem vê-los, praticamente. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, sem dúvida, sem dúvida. E eu ia aos sábados, a domingo, e eu deixava, como era verão, em Boston escurece às 9 da noite, chegava às 8h30, ia lá, pegava o Tomás e ia passear com ele, ia no lago, lá, a gente ficava brincando um pouco. Eu ficava todo dia com ele, todo dia, coisa que eu nem
consigo fazer aqui em São Paulo, consegui fazer com o Vitor, que foi meu segundo filho. Às vezes ficava 4, 5 dias sem vê-lo. Mas era meia hora, entendeu? E o resto do tempo era raro. O que aconteceu? Depois de 3 meses, o meu chefe me achava o melhor cara do mundo. Ele não estava interessado em crânio, só tem crânio, né? Ele queria cara que trabalhasse. Quando vocês trabalham muito no começo, e depois um dia vocês faltam, qual vai ser a reação dele? Aconteceu alguma coisa com o fulano. Aconteceu alguma coisa, ele não veio hoje, aconteceu alguma coisa. Se vocês ficarem com fama de vagabundos que trabalham um pouco, e faltarem no 4º mês, o cara fala, de novo esse vagabundo faltou, entendeu? Então tem que trabalhar muito no começo. E mostrar dedicação. Primeiro a chegar, o último a sair, pessoal. É isso que vai criar um tremendo conceito com vocês. Nesse período vocês melhoram o inglês, depois de 3 meses vocês estão falando já de forma muito fácil e coerente e tal, e aí vocês começam a demonstrar os valores que vocês têm como médicos, como alunos, como seres humanos, culturalmente, intelectualmente, cientificamente, né? Então a regra é essa quando viaja. Isso vale para ir quem vai como estudante, como fellow, como residente. Trabalhar muito no começo e criar a imagem de um cara que é extremamente comprometido com o trabalho, né? Mais do que querer parecer que é um cara inteligente. Com o tempo eles percebem isso, quando vocês forem realmente mais avançados intelectualmente. Tanto faz o lugar para responder a sua pergunta. Claro que as melhores universidades criam uma moldura mais bonita e tem mais chance de você acertar mais, né? Você trabalha numa área, você pula para outra, é grandiosa. Você pula para cá, é grandiosa. A universidade pequena já é mais limitado, mas muitas pequenas têm áreas de atuação que são muito produtivas e que ensinam muito. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer novamente a presença. O pessoal que daqui, de que ano que vocês são? A maioria aqui? Tem todos os anos aqui? Primeiro ano aí, levanta a mão primeiro ano. Tudo... Segundo ano agora. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Então esse pessoal vai perder... Então é o seguinte, pessoal, vai ter uma... Não deixe de fazer esse estágio, mas eu estou quase conseguindo uma doação e eu vou fazer um programinha para os alunos da faculdade aqui, que é passar um mês de férias nos Estados Unidos, mas num programa no hospital, entendeu? Então eu vou sortear, não sei como é que nós vamos fazer, eu vou fazer junto com o pessoal, talvez com vocês, talvez eu consiga arrumar bolsas para 20 alunos irem para lá e ficarem um mês lá. É totalmente diferente do estágio de um ano. É um momento para se enriquecer como pessoa e tal. Talvez quem não tenha viajado, acho que vai ser legal. Dá para pagar um mês, ganha $2.500 para ficar lá, e mais passagem de ida e volta, mais ajuda para saúde, para seguro-saúde, etc. Como não tem ninguém, eu ia dar para o pessoal do 4º e 5º ano, mas eu estou achando que eles perderam hoje. Vai ser logo, isso é para sair logo, viu? E talvez tenha 20 bolsas, eu acho, para fazer. Vou ter dinheiro para dar 20 bolsas desse tipo de um mês. Oi? Seria quando? Para o ano que vem. Nas férias do ano que vem, em janeiro? Vocês têm que... Normalmente acho que tem que ser em janeiro ou fevereiro. Vocês vão ter que manter contato com uma escola, com algum professor, dizer que vocês querem passar um mês como alunos de graduação e tal. Eles aceitam. E vocês vão lá como observadores, né, sem necessidade de fazer pesquisa, vocês ficam no hospital. Chegam lá, ganham um crachá, ganham um avental e ficam andando pelo hospital e passeiam um pouco também. E acho que é uma experiência que dá para vocês começar a entender o que significa esse processo todo de intercâmbio, né? Muito bom.